No meu canal aqui, o vídeo que tem mais visualizações a partir do apesar dos poucos 6, 7 meses que nós estamos aqui no ar, foi um vídeo que eu fiz sobre a Agartha, porque naquela época lá estava sendo anunciado um evento que seria feito em Nova York por uma senhora chamada Tamarinda Massen, e essa senhora, ela se dizia embaixadora do reino de Agartha. Passou todo esse tempo, quase um ano já, e até agora eu não sei se isso... se tem veracidade ou não nesse assunto. Eu não consegui achar ninguém que endossasse ou que desmascarasse essa senhora. Então eu ainda não sei o que dizer a respeito dela. Esse vídeo foi feito porque ele noticiou que essa senhora, Tamarinda Massen, faria essa palestra, vamos dizer assim, esse evento, né? Como eu já tinha estudado a história do Admiral Richard, o Almirante Admiral Richard Byrd, que ele foi o primeiro cara a fazer um voo solo sobre o Polo Sul ali, né? E que ele descobre uma abertura, já vou falar sobre isso um pouco mais abrangentemente, né? Sobre isso. Mas o que acontece? Gerou muita dúvida esse evento dessa Tamarinda, por causa que quando esse evento ele foi filmado, quando ele foi postado na internet, cara, tinha meia dúzia de gato pingado, pelo que eu pude perceber lá, e sinceramente o meu ponto de vista do que eu ouvi ali ficou muito vago, né? Ficou muito vago, eu não consegui ver uma seriedade, e eu tô falando isso baseado em todos os estudos que eu tenho feito. Então, posso estar enganado e posso morder a minha língua, mas a sensação que eu tive naquele momento é que era alguma pessoa que estudou sobre o assunto e andou tendo uma onda de oportunismo, e como o negócio envolvia dinheiro e era cobrado e me parece que era um valor meio alto, me levantou várias suspeitas. Ou seja, se alguém me perguntar, cara, devo ir atrás? Eu não sei. Eu realmente não posso endossar. A seriedade do nosso canal exige que todas as recomendações, quando a gente diz assista esse vídeo, coisa e tal, é porque quando eu recomendo alguma pessoa para que vocês assistam o vídeo dessa pessoa, eu estudei pelo menos 4 ou 5 pontos diferentes sobre essa pessoa. Eu vi outros comentários de outras pessoas que daí são confiáveis, que a gente sabe que estão trabalhando sério, e aí tu começa a ter um embasamento um pouco mais forte, né? Eu não encontrei ninguém falando dessa senhora, de todas as pessoas que eu sei que são as pessoas sérias que falam sobre o assunto, sobre a questão do desacobertamento, não ouvi ninguém fazer nenhum comentário sobre essa senhora. Eu acho que se realmente ela fosse fazer um contato em nome do reino de Agartha, eu acho que seria uma coisa muito mais... Gente, sinceramente, com toda a humildade do mundo, os eventos que a minha esposa, que a Mariana, faz aqui em Gramado, de ufologia, são bem mais, digamos assim, contundentes, mais expressivos, talvez seja a melhor palavra, do que esse próprio evento que essa Tamarinda fez. Né? E a gente somos é ótimo, né? Eu e a Mariana, minha esposa, nós somos apenas estudantes, né? A gente está estudando esse assunto, a gente está levando esse negócio adiante, não nos consideramos grandes experts, embora a gente tenha uma bagagem, já a gente aprendeu bastante coisa, mas a gente faz os eventos assim que tem muito mais profundidade, digamos assim, então tudo esse tipo de coisa, se a gente consegue envolver um movimento de pessoas, a gente coloca aí 80, 100, 120 pessoas dentro das salas, conforme foi feito aí nos últimos eventos que a Mariana ajudou a promover, junto com a Estéreo, o pessoal aí, a gente vê que se fosse realmente o que foi anunciado, teria sido um evento com muito mais profundidade, né? Com muito mais força, e foi uma coisa muito superficial, então assim, ó. Mas ao mesmo tempo que eu falo que eu não sei qual é que é dessa Tamarinda, por outro lado, aliás, um dos motivos que me fez fazer esse vídeo sobre ela é porque eu já tinha pesquisado sobre a Terra Oca, né? Isso começa já com um livro do Júlio Verne, e ele já escrevia, esse Júlio Verne, uns romances dele foi justamente Viagem ao Centro da Terra. Ele tem também 20 mil léguas submarinas, Volta ao Mundo em 80 dias e várias coisas, né? Mas esse Viagem ao Centro da Terra, ele já daria uma pincelada de alguma coisa parecida com isso que está acontecendo agora das descobertas científicas, que o pessoal vem falando aí dessa Terra Oca, né? Ok, vamos adentrar o assunto Terra Oca agora. O que acontece? Além desses romances de Júlio Verne, que já foram, né, que já abordaram esse tipo de assunto já há algum tempo, nós temos o caso que eu já falei agora, que é o Almirante Admiral Richard Byrd. Muito bem.
Muita gente tem conhecido esse nome através dos documentários do History, né, do Discovery, coisa e tal, mas sempre falando do High Jump. O High Jump foi uma manobra militar que foi feita no Polo Sul, lá e tal, Antártida, quando a frota americana foi lá e essa frota foi recebida, cara, por naves voadoras e tal, e daí os discos, porque eles foram lá meio belicamente, nós vamos já entender essa história toda. E os discos voadores, segundo o relato das pessoas sérias que falam sobre o High Jump, falam que esses discos voadores, digamos assim, recepcionaram a frota americana, né, dos navios com seus raios lasers e cortaram os navios do cara que nem faca quente na manteiga, meu amigo. Diz que foi uma batalha covarde. Covarde no sentido de que não deu nem graça, né? Que nem um leão com um filhote de gnu, mais ou menos, assim, a diferença de potencial destrutivo da coisa. Só que, cara, o problema é que essas naves, com todo esse potencial aí, eles estavam apenas se defendendo. Eles estavam apenas dizendo, cara, vocês não entenderam ainda que não tem que mexer com nós? Vocês não entenderam ainda que não tem que querer impor a sua vontade sobre os outros? Vocês não entenderam ainda que essa ideia expansionista e dominadora não tem nada a ver? Né? Ou seja, não, então nós vamos dar um recadinho pra vocês, ó, tá aqui, ó. Vocês entenderam que você não pode se meter com a gente? E isso aconteceu lá em 47, pessoal. Então vamos falar agora um pouco sobre o Admiral Richard Byrd e sobre a High Jump, que são duas coisas diferentes, ok? E muita gente está associando o Admiral Richard Byrd com a operação High Jump, entendeu? E eu, pelos estudos que eu fiz e como eu conheci a história do Admiral Richard Byrd antes de conhecer a história do High Jump, eu criei uma teoria. É uma teoria minha, não vi ninguém falando sobre isso, mas da mesma forma como eu colhi muitas informações antes e depois quando eu juntei as coisas, montei um paradigma sobre aquilo ali tudo, né? E depois, ouvindo outras pessoas que são especialistas do assunto, coisa e tal, confirmou que aquele paradigma que eu montei, aquela forma de observar a situação, estava correta. Então eu aprendi, nesse meio tempo, diante de várias situações que aconteceram dessa mesma forma, que tu juntar o máximo número de informações e tentar encontrar onde elas se encaixam e tal, é bem interessante. Às vezes a gente se engana em algumas coisas e tal, mas eu diria que se der para fazer uma porcentagem, 80% dos casos mais ou menos, esse link que eu tenho feito tem sentido. Eu tenho encontrado lógica e veracidade nisso tudo. Então vamos lá. Eu conheci a história do Admiral Richard Byrd como o primeiro cara que faz o voo solitário, que era um voo de reconhecimento. Ele foi enviado, o almirante, né, pelo exército americano, lá, coisa e tal, e seria uma viagem de reconhecimento, onde ele simplesmente voaria, né, ele seria o primeiro homem a cruzar o polo todo num voo solo, solitário, né? E aí, então, quando eu conheci essa história, eu achei muito interessante. Parará. Depois eu conheci a High Jump, depois eu conheci a história ufológica, depois eu conheci a história da engenharia reversa. Aí depois eu fui estudar a própria história do nazista, de como Hitler se interessava pelos assuntos ocultistas e como a Alemanha tinha base na Antártica durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas lá. Aí eu comecei a fazer toda essa linkagem louca, cara, e aí tu começa a ver que o buraco é mais embaixo, né? Aí eu entendi por que houve essa missão solo do almirante Richard Byrd. Isso não é colocado pra ninguém, é uma teoria minha, mas acho que muitos de vocês que estudam a fundo esse caso podem concordar com isso. Vejamos. Termina a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha perde e acontece o projeto Paperclip. Já falamos desse projeto também aqui no nosso programa. O projeto o Yuri, que é o nosso querido amigo aqui, que volta e meia vem somar o nosso programa aqui com essas informações, né, ele colocou nos programas que a gente fez aqui, aliás agora eu utilizei dessa foto em outros programas que eu fiz também, mas foi o Yuri que me conseguiu essa foto, dessa operação Paperclip. O que é essa operação Paperclip? São todos os cientistas alemães que foram para os Estados Unidos e tiveram os seus crimes de guerra perdoados desde que eles fornecessem as informações que eles detinham até aquele momento. Então, tudo aquilo que os nazistas sabiam na Segunda Guerra Mundial, toda a tecnologia que eles tinham, as pesquisas que eles tinham,
os Estados Unidos tinham interesse. E não era só os Estados Unidos, era os Estados Unidos e a União Soviética. Essa força intelectual da Alemanha, ela foi dividida entre os russos e os americanos. Nessa divisão, mais ou menos uns 500, dizem, né, foram para os Estados Unidos. Dentre deles até o Werner von Braun, né, do famoso V2 tal. O Werner von Braun foi o cara que possibilitou a nossa primeira ida à Lua, né, que ele foi patrocinado pelo Walt Disney. Até nós comentamos aqui com o Yuri, que mesmo ele sendo alemão, talvez ele não fosse nazista, ele era um cientista, mas como o Hitler era o que comandava tudo e mandava eles fazer, ele fazia o que Hitler mandava. Mas eu não sei se ele fosse o comandante, se tudo teria acontecido na Segunda Guerra, né? E aí vamos jogar tudo na costa do Hitler? Não, mas enfim, é outra coisa. A questão é o seguinte, quando o Paperclip foi para os Estados Unidos, né, toda aquela força intelectual, os Estados Unidos começaram a sondar todo o conhecimento que os alemães tinham. Os alemães tinham todo um conhecimento sobre a energia Vril, sobre a força Vril, sobre coisas holísticas, digamos assim, né, que era o que o Hitler tinha interesse. Provavelmente, junto com essas informações para os Estados Unidos, no pacote todo assim, foi as informações das pesquisas que os alemães, que os nazistas estavam fazendo lá no Polo Sul, na Antártida. Mas e aí, o que tem de interessante lá, né? Por que os alemães estavam mexendo lá? O que tem lá? Que nem eu falei, isso é uma suposição minha. Eu acredito que ao saber que os alemães tinham alguma coisa interessante lá, grande, no sentido ou tecnológico, por causa que existia todo um mistério, um segredo em torno daquilo ali, acho que os americanos eles quiseram ir lá para ver o que tinha lá, o que tem que os alemães viram lá, será que o que eles estão nos falando é verdade? E até porque o negócio da Normandia lá a gente sabe que deu certo por causa que eles fizeram um teatrinho lá, que eles colocaram um conteúdo de informação assim no bolso de um cadáver com uma farda de um militar estrangeiro, no caso um militar aliado, para que quando os alemães encontrassem o corpo e botaram distintivos, né, como se ele fosse alguém de alto escalão e que talvez teria informações privilegiadas, informações grandes do alto escalão, dos militares, e aí essa informação parece que o ataque aconteceria num ponto e o Hitler tinha que concentrar ou na Normandia, porque ele já estava no final da guerra, as tropas já estavam enfraquecidas, e ele tinha que botar estrategicamente as tropas ou num ponto ou no outro. Se ele colocasse num ponto e atacasse no outro, ele estaria ferrado. Então os caras fizeram isso e fizeram ele acreditar que seria atacado num ponto diferente e na verdade eles atacaram pela Normandia e aconteceu o dia D. Então, se os próprios americanos junto aos aliados tinham feito essa estratégia, por que os alemães não fariam algo parecido em relação a essas informações da Antártica? Então, no bolo da coisa toda, poderia ser um plano deles. Isso é uma ideia minha. Eu não vi isso em lugar nenhum. As informações que eu tenho é do High Jump e do Admiral Richard Byrd. Mas aí eu estou imaginando um link para que isso tudo tenha acontecido. Então vamos ver se a gente chega lá. O que acontece? De acordo com essas, digamos assim, como é que a gente chama no jogo de pôquer, né? Que é o blefe, né? Que faz parte da jogada. Como eles tinham blefado na questão Normandia lá e tal, por que os alemães não poderiam estar blefando? Eles poderiam muito bem ter preparado uma grande armadilha, por exemplo, lá na Antártida, de forma que quando os aliados, ou depois da Segunda Guerra, os americanos, melhor dizendo, fossem lá para averiguar, talvez eles pudessem, sei lá, ser sequestrados, talvez pudesse ter alguém interessante, importante dos Estados Unidos que fosse... ou alguma armadilha, alguma coisa assim, enfim, né? Porque eles tinham recém dominado os alemães, os nazistas, e como ter a certeza de que os nazistas estavam jogando limpo? No amor e na guerra não vale tudo, não é o que eles dizem? Então, na minha opinião, é por essa razão que eles pensaram, não, mas em vez de sacrificar uma boiada, vamos mandar o boi de piranha. Quem foi o boi de piranha? Admiral Richard Byrd. Essa é a minha opinião. Então eu acho que eles mandaram o cara sozinhos, bom, vamos mandar o Richard lá, ele vai lá, vai ver o que tem lá, ele vai nos narrar e a gente, bom, se destruírem o avião dele, a gente, viu, era uma armadilha. Nós ia mandar nossas frotas pra lá e ia tomar bala dos caras que estão lá escondidos, ou campo minado, ou alguma coisa do gênero. Então complexo isso, né, gente? Então, o Admiral Richard Byrd
Quando ele vai sozinho fazer essa... Talvez nem ele próprio soubesse das informações que o Paperclip tinha adquirido em função sobre a Antártida, lá, coisa e tal, né? Mas enfim, o cara vai no sentido de explorador. Entendeu? Talvez os superiores do Admiral Richard Byrd soubessem o que ele estava prestes a encontrar lá. Talvez nem o próprio Richard Byrd soubesse. Enfim, a questão é que quando Richard Byrd está cruzando, né, aquela massa de gelo, ele a cada 15 minutos ele liga para a base dele, ele passa um rádio para a base dele informando o que está acontecendo. Numa dessas ligações ele diz, cara, tem alguma coisa errada, porque aonde eu tô, pela quilometragem que eu avancei, falta muito ainda de gelo, eu não poderia estar vendo nada que não fosse gelo, e no entanto estou vendo uma mancha verde no horizonte lá que parece ser uma floresta. Mas enfim, quando eu chegar mais perto eu reporto novamente. Passaram-se mais 15 minutos, Richard Byrd volta a notificar, né, a reportar a sua ação, a sua base, e ele diz, cara, eu estou realmente sobrevoando lagos, rios, florestas, estou vendo um mamute. O cara estava vendo um mamute, velho. E o que acontece? E ele diz, tem alguma coisa errada aqui, porque pelos meus aparelhos, ele até achou que talvez ele tivesse se desviado da rota, alguma coisa assim, porque não poderia, pela lógica, ele estar vendo tudo aquilo ali, era para ser a parte gelada, era para ser o continente gelado. Como que ele estava vendo os rios, lagos, as árvores e os animais, até o mamute ele falou que estava vendo, e ele narra isso ao vivo, ele diz, gente, estou vendo um mamute, e o mamute já tinha sido extinto há quanto tempo? Então são essas coisas meio esquisitas, né? Pois bem, como que termina essa aventura do almirante Richard Byrd?